Virgínia Fonseca finalmente responde sobre reconciliação com Zé Felipe depois da festa da filha, e a frase dela muda o clima inteiro. Mas isso está longe de ser o fim. Porque enquanto essa história ferve, outro movimento de Virgínia e um reality em colapso deixam tudo ainda mais tenso. E a próxima bomba política pode ser ainda maior. Virgínia Fonseca quebra o silêncio sobre uma possível volta com Zé Felipe logo depois da festa da filha, e o que era para parecer só um momento em família vira combustível imediato para especulação. Os dois aparecem no mesmo evento, em clima leve, trocando sorrisos, e a internet lê aquilo como ensaio de reconciliação. Só que Virgínia Fonseca responde de forma direta, sem entregar o que muita gente esperava, e mantém a história num território perigoso, perto o bastante para alimentar esperança, distante o bastante para sustentar o suspense. Segundo reportes, ela também fala pela primeira vez sobre o fim envolvendo Vini Júnior. E como está vivendo a fase solteira. O peso disso aumenta porque Zé Felipe e Virgínia Fonseca seguem ligados pelos filhos, pela exposição e por uma audiência que transforma qualquer gesto em sinal. E quando uma resposta parece encerrar o assunto, ela faz o oposto. A festa da filha termina, mas a dúvida sobre Zé Felipe continua exatamente onde mais rende, no ar. Mas enquanto todo mundo tentava decifrar esse reencontro, Virgínia Fonseca fazia outro movimento que pode aumentar ainda mais o barulho. Virgínia Fonseca volta ao centro da conversa quando surge a informação de que seu cachê por apenas 2 horas em um evento impressiona até quem já acompanha o tamanho do império dela. Não é só presença. É valor de mercado, influência e poder de negociação condensados em 120 minutos. A aparição acontece em um evento de tecnologia e inteligência artificial em São Paulo, com um look chamativo, flashes por todos os lados e atenção total sobre cada detalhe. O momento pesa ainda mais porque chega justamente no meio de especulações sobre vida pessoal, filhos, viagens e reconciliação. O que ninguém esperava é que, em vez de recuar da exposição, Virgínia Fonseca transforme a fase turbulenta em demonstração pública de força. Segundo reportes, o cachê altíssimo reforça que, em crise ou não, ela segue valendo muito no mercado. 2 horas de evento viram manchete nacional, e agora a pergunta é quanto dessa blindagem resiste quando a próxima polêmica bater na porta. Virgínia Fonseca prepara as malas para mais uma viagem com os filhos logo depois de afirmar que eles vão para a Copa, e o timing desse anúncio faz a internet ligar pontos imediatamente. A movimentação não surge em um vazio. Ela aparece no meio de rumores sobre tensão com Zé Felipe, pressão pública e uma rotina cada vez mais observada. Quando Virgínia Fonseca mostra que está pronta para embarcar de novo, o gesto parece simples, mas carrega estratégia, imagem e recado. Segundo reportes, ela já havia confirmado que levará os filhos ao evento esportivo, o que amplia o tamanho da operação e também da curiosidade em torno de quem estará por perto. Mas é exatamente aí que a história muda de tom. Quanto mais Virgínia Fonseca expõe normalidade, mais a audiência procura sinais de crise. Malas prontas, filhos na rota da Copa e nenhuma resposta definitiva, e às vezes a viagem diz mais do que qualquer postagem. Vini deixa a casa do patrão e a saída dele explode o clima do reality com choro, revolta e afronte quase no mesmo instante. A eliminação já vinha sendo cercada por parciais de enquetes, rejeição alta e disputa voto a voto, o que transformava a permanência dele em uma das mais tensas da temporada. Só que o verdadeiro incêndio começa depois do anúncio. Segundo os relatos, o ambiente pesa, alianças ficam abaladas e a casa entra em modo de confronto emocional. Porque Vini não sai como um participante qualquer, ele sai deixando feridas abertas. O que ninguém esperava é que a eliminação, em vez de aliviar o jogo, aumente a sensação de guerra interna. E em reality, esse tipo de vazio costuma ser mais perigoso do que a presença do próprio eliminado. Vini está fora, mas a revolta que ele deixa dentro da casa do patrão pode redefinir os próximos votos de um jeito que ninguém controla. Krigor Lisboa é internado mais uma vez e cancela os shows do fim de semana, reacendendo uma preocupação que já não parece pontual. O ex-Exalta Samba volta ao noticiário cercado por apreensão porque, segundo reportes, esta é a 3ª internação em menos de um ano. E quando um artista precisa suspender apresentações repetidamente, o impacto vai além da agenda, atinge fãs, equipe,
contratos e a própria sensação de estabilidade. A notícia ganha peso emocional porque Krigor Lisboa carrega uma história conhecida do público, ligada à memória afetiva do pagode e a décadas de carreira. Mas o detalhe que muda tudo é a repetição. Não se trata de um susto isolado. Trata-se de um padrão que começa a assustar quem acompanha de perto. Shows cancelados neste fim de semana, silêncio sobre os próximos compromissos e uma terceira internação em menos de um ano, justamente o número que ninguém queria voltar a ouvir. A história que começa com Virgínia Fonseca e Zé Felipe ainda está longe do fim, e alguém está cada vez mais perto de dizer o que realmente acontece fora das câmeras.